Indo direto ao ponto, vamos mostrar mais uma contradição ensinada pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. Veja a Sentinela julho de 2022, que diz que no Salmo 141, 2, o rei Davi chamava Jeová de Pai Celestial, porém, esta palavra Pai Celestial não aparece no Salmo 141 e em nenhum dos salmos. Então, vejam aí a contradição. Nesta sentinela, o corpo governante ensina que não podemos ter muita familiaridade com Jeová, apenas devemos ter respeito por Jeová. Veja esta sentinela, em espanhol, que diz que as testemunhas de Jeová não devem ter familiaridade com Jeová, mas, como que uma criança que chama o seu pai de pai, não pode ter familiaridade com seu pai? Isso é ridículo. Depois, esta sentinela julho de 2022, mostra Mateus 6, 9 e 10, e, deliberada e propositalmente, não explica o versículo 9, que diz Pai Nosso, onde Jesus se coloca como irmãos dos seus discípulos. Mas, o corpo governante pula o versículo 9, sem explicar nada do versículo 9, e pula para o versículo 10 em diante, mas, e o versículo 9? Porque o corpo governante mudou de assunto. É lamentável, é lamentável, é lamentável. Porque ele não explicou o versículo 9, que diz Pai Nosso. É lamentável, é lamentável. Porque o corpo governante é fiel ao criador desta doutrina infame, que foi criada em 1935, pelo juiz Rutherford, aquele que dizia que Jeová tirou o Espírito Santo dele, e que por isso, Jeová enviava anjos para o visitarem à noite, para explicar para ele o que ele tinha que escrever no dia seguinte. E estes anjos disseram para ele que só 144.000 seriam filhos de Deus, e o restante das testemunhas de Jeová seriam apenas criaturas, ou apenas amigos de Deus. Veja Gálatas 1, 8, 9, onde o apóstolo Paulo diz que mesmo que um anjo trouxer algo além daquilo que está revelado no Evangelho, seja amaldiçoado. Por isso, o corpo governante pulou Mateus 6, 9, porque ele não quer que as testemunhas de Jeová sejam filhas de Deus, porque esta doutrina, criada pelo juiz Rutherford em 1935, ainda vigora desde 1935, para endeusar a classe do corpo governante, e rebaixar a classe das demais testemunhas de Jeová, de propósito. Ou seja, 99,9% das testemunhas de Jeová não podem se referir a Jeová como Pai Celestial. A maioria das testemunhas de Jeová não podem ter familiaridade com Jeová, assim como um filho tem com seu pai. Esta familiaridade com Jeová é só o corpo governante que pode ter, porque eles dizem que só eles são os ungidos e só eles podem chamar Jeová de Pai Celestial, e o resto das testemunhas de Jeová devem ser apenas amigos de Deus. Agora, a pergunta é: onde no Novo Testamento diz que os cristãos são amigos de Deus? Me mostra na Bíblia. O único que foi chamado de amigo de Jeová foi Abraão, e Abraão não era cristão. Relembre Gálatas 1, 8, 9. Lembrou? Quem inventa coisas que não tem na Bíblia, deve ser o quê? Amaldiçoado. Portanto, o corpo governante se contradiz diante da Bíblia, ao continuar afirmando que 99,9% das testemunhas de Jeová são apenas amigos de Deus.
Nesta sentinela julho de 2022, diz que o rei Davi orava para o Pai Celestial, sendo que a Bíblia não ensina isso. Quero que as testemunhas de Jeová me mostrem na Bíblia, o rei Davi se referindo a Jeová, usando o título de Pai Jeová, ou Pai Celestial para Jeová, me mostre. E agora, prezadas testemunhas de Jeová, vocês ensinam algumas verdades, mas o diabo conseguiu introduzir outras mentiras para vocês crerem, e assim desviarem vocês da vida eterna. E uma destas mentiras é vocês não terem familiaridade com o Pai Celestial, assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pensem nisso. E se libertem de falsos ensinos, enquanto ainda há tempo.